Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesse sábado, dia 31 de maio de 2025, onde nós estamos aqui estudando o livro do Apocalipse. Hoje é a nossa parte 28, né? Parte 28 no nosso estudo. E se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, procura assistir desde o primeiro, tá? Desde a parte 1. Entra lá no YouTube também, que você vai encontrar as nossas mensagens lá, no Facebook, tá? Também. Entra no YouTube para você acompanhar conosco, assistir desde a primeira parte. E mais uma vez também lembrando que o nosso estudo aqui ele é resumido, né? Caso alguém assista e acompanhe esse estudo e tenha estudado muito mais além, né? Muitas passagens aqui, muitas coisas nós resumimos, né? O livro do Apocalipse, como toda a Bíblia, é um estudo para a vida toda, né? É uma aplicação para a vida toda. E o livro do Apocalipse, ele dá graça, força, virtude, como toda a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que bem-aventurado são aqueles que ouvem e guardam as palavras desse livro, né? E no estudo passado, nós vimos ali sobre, no capítulo 13, né, de Apocalipse, lá do versículo 11 em diante, nós vimos sobre a besta que emerge da terra, né? Nós vimos lá ali sobre a figura do falso profeta. Nós falamos ali a respeito do dragão, do anticristo e do falso profeta. O trio satânico, né? Ou a trindade satânica, como alguns chamam, que vai se manifestar com poder na grande tribulação, nesse período dos 7 anos. E hoje nós vamos dar continuidade aqui, falando em Apocalipse, no capítulo 14 em diante, né? Desde já, boa noite a todos, a dona Cristina, a dona Naildes, a dona Glória, seu Júlio e quem mais chegar aí conosco, tá? Deus abençoe e a paz a todos. Gente, vamos lá. Apocalipse capítulo 14, acima do versículo 1 tem um subtítulo que diz assim, ó: O Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Versículo 1 diz assim, ó, Apocalipse 14. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Aqui nós já falamos antes, né, a respeito dos 144.000 selados, né, que eles vão pregar o evangelho. E aqui nesse ponto aqui o apóstolo João viu o Senhor Jesus Cristo junto deles, né, versículo 2, ó. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, né, que são os anjos que nós já estudamos, e diante dos anciãos, que são a igreja, que nós também já estudamos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra, né? A Bíblia, igreja, só nessa passagem aqui, quando você vai numa Bíblia de estudo, ela mostra para você vários e vários cânticos na Bíblia, em Êxodo, em Salmos, em Isaías, vários cânticos, né, que isso na história do povo de Deus, né? O louvor, o cântico de um povo redimido, né? O cântico de redenção. Um povo que foi resgatado, que foi redimido, né? Que foi levantado do meio dos mortos espiritualmente, né? Cântico de glória, de alegria. E ali eles cantavam um novo cântico, versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, né? Os 144.000 selados. Não se macularam com mulheres porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os mortos, dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Olha isso. Nós já estudamos a respeito dos 144.000 selados, né? Que o Senhor vai levar 12.000 de cada tribo na grande tribulação para que eles preguem o evangelho. Vamos ler só início do verso 4, ó. São estes os que não se macularam com mulheres porque são castos. Igreja, aqui tem várias interpretações. Aqui tem uns que dizem que esses homens nunca vão ter relação íntima com mulheres, não serão casados. Aqui dizem, outro entendimento diz que eles terão sim relação com mulher, mas eles nunca terão uma relação contaminada, uma relação suja, né, imunda aos olhos de Deus.
Mas eu não vou entrar fundo nisso com você. A Bíblia só diz que, ó, não se macularam com mulheres porque são castos, né? Pode ser que sejam 144 mil homens que foram separados para santificação para Deus. Santificação plena, né? Desde que eles nasceram, desde que eles receberam um chamamento de Deus, que nessa época que isso vai acontecer com eles, né? Aí continuando aqui, ó. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, né? Eles vão pregar o evangelho na grande tribulação. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Aqui eles serão os primeiros salvos no período de 7 anos da grande tribulação. Logo após o arrebatamento da igreja, todos os salvos que estiverem vivos na terra no tempo do arrebatamento, no dia do arrebatamento, a igreja vai subir, como nós já vimos isso, e esses 144 mil, aqueles serão os primeiros a serem salvos na grande tribulação. Eles serão primícias para Deus, 144 mil homens, como nós já estudamos isso alguns capítulos atrás, né? 12 mil homens de cada tribo de Israel, e eles serão primícias para Deus, os primeiros a serem salvos na grande tribulação. E ali eles vão seguir o Cordeiro por onde quer que vá, ou seja, eles vão levar a palavra, a verdade do Evangelho durante todo aquele período, né? Continuando aqui, ó, verso 5. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, ou seja, homens que não vão aumentar e nem tirar. Não vão colocar suas imaginações da palavra, não vão aumentar absolutamente nada. Nenhuma mentira vai achar na boca desses homens, nenhuma mácula, nenhum tipo de sujeira. Ou seja, eles serão fiéis ao Senhor Jesus completamente, mesmo em perigo de morte, mesmo em tantos perigos que eles vão passar nesse período aqui, né? Mesmo em tanta corrupção, que a gente vai ver sobre a corrupção que é o sistema mundano do anticristo, a gente vai ver isso a fundo quando nós chegarmos no capítulo 17 e no capítulo 18, né? No capítulo 17 e 18 de Apocalipse, a gente vai falar sobre o sistema da Babilônia, né? Grande meretriz, que é o sistema do anticristo nessa terra. Então, continuando, versículo 6. A primeira voz. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Igreja, essa primeira voz aqui, esse daqui é o último chamamento de Deus na humanidade para o arrependimento, o último. Aqui nesse ponto aqui, os redimidos, eles não vão mais pregar o evangelho. O último chamado de Deus para a humanidade antes de cair o juízo de Deus terrível aqui, que vão ser as 7 taças do Apocalipse, o Senhor vai enviar um anjo, e esse anjo vai pregar um evangelho eterno por toda a terra. Imagina isso, gente. Um anjo de Deus, um anjo do céu que vai pregar o evangelho por essa terra. Aí alguém pode pensar assim, as pessoas vão ver o anjo, elas vão se arrepender. Não, de maneira alguma. A maldade do homem, irmão, quando ela está enraizada, ela é terrível, né? Você pode mostrar a verdade na cara da pessoa que ela não crê, ela não acredita, quando a pessoa decide endurecer o coração. E aqui vai ser o último chamamento de Deus para a humanidade. Vai enviar um anjo que vai pregar a palavra. Depois disso vai vir o juízo, né? Não vai ter mais oportunidade para ninguém, né? Vamos ler de novo só o verso 7, ó. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Igreja, o anjo vai declarar: temei a Deus e dai a ele glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Quando nós chegarmos lá em Apocalipse, no capítulo... Quando nós chegarmos em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 11, aí nós vamos entrar um pouco a fundo para falar a respeito do juízo de Deus, tá? Juízo, julgamento de Deus, que Jesus Cristo veio para nos salvar do juízo, né? Veio para salvar todas as pessoas de serem julgadas por Deus. E esse anjo, ele faz essa declaração, ó: e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Igreja, Deus, em toda a escritura, em toda a palavra de Deus, ele é sempre louvado pela sua criação, por tudo aquilo que ele fez. Lá na carta aos Romanos, você deveria ler no capítulo 1,
Lá na carta aos Romanos, a Bíblia diz que os homens, eles já são inculpáveis. Por quê? Só pela criação de Deus, todo homem já é inculpável, quer dizer, já é indesculpável por Deus de viver no seu pecado. Leia depois Romanos capítulo 1. A Bíblia diz que é indesculpável, não é nem culpável, não, é indesculpável. Todo homem já se torna indesculpável somente pela criação de Deus, ou seja, só do homem ver tudo que Deus criou, já era para o homem temer a Deus, ainda que ninguém pregasse para ele. Só do homem ver a criação de Deus, a maravilha, tudo que o Senhor fez, tudo, a natureza, né? Já era para o homem glorificar e adorar a Deus. Por isso o homem se torna indesculpável. Depois você lê Romanos capítulo 1, tá? Por isso que na Bíblia Deus, ele é apresentado várias vezes, né? Como está escrito no finalzinho do verso 7, ó. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas, né? O último chamado de Deus para arrependimento da humanidade vai estar nesse ponto aqui, tá? Depois, a segunda voz, versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O último chamado vai ser dado para esse povo através do anjo. E logo, para todas as nações, e logo em seguida vai vir esse anúncio, caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia vai ser o sistema pecaminoso do anticristo, nesse período dos 7 anos da grande tribulação. E a gente vai examinar esse sistema mundano babilônico no capítulo 18 e no capítulo 19 aqui de Apocalipse, tá? Você pode ler na sua casa, não precisa esperar a gente chegar lá. Mas caiu a grande Babilônia, ou seja, o grande sistema mundial do anticristo, do falso profeta, do dragão, de pecado, rebelião contra Deus, todo tipo de morte, de imundície, de corrupção. Você pode encontrar no capítulo 18 e 19, que nós vamos chegar lá mais para frente. Nesse ponto aqui, toda a humanidade vai estar recebendo ali a marca da besta, vai estar ali seguindo o anticristo. É salvo, é lógico, muitos que não vão seguir, vão pagar com a própria vida, como nós já vimos aqui. Então, as pessoas vão colocar no anticristo, no sistema dele, a sua confiança. E hoje não é diferente, né? O homem, na sua soberba, na sua arrogância, né? Confia no dinheiro que tem, confia nas amizades, confia no poder político, né? Confia no músculo, no corpo, né? Na força que tem hoje, né? Só que nessa época aqui, isso aí vai se potencializar muito mais, né? Então, nesse ponto, essa segunda voz dizendo, caiu a grande... Vamos ler de novo, verso 8, ó. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Prostituição é imersão do homem em todo tipo de imundície, né, em pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus é pecado, né? Desobediência, imundície, sujeira. E a grande Babilônia, o sistema mundano de Satanás, que tem dado a beber hoje do vinho da sua prostituição. Só que nesse ponto aqui, isso aqui vai se intensificar ainda muito mais nesse período, né? Onde o sistema dele vai ser potencializado. Hoje não tem toda a força o sistema de Satanás, por causa da igreja de Cristo que está na terra, por causa do povo de Deus que o serve aqui nessa terra. Mas nesse ponto aqui da grande tribulação, a igreja não vai mais estar aqui, né? Haverão aqueles que vão pregar a palavra de Deus, mas não vai haver mais congregação. Não vai haver mais igrejas, povo se congregando, né? Cada um que aceitar a Cristo nesse período aqui vai ser preso e consequentemente será morto, né? Não vai haver lugar para congregar. Cada um vai ter que manter e sustentar a sua fé, né? A sua comunhão, né? Buscando a Deus sempre individualmente. Vão receber, muitos vão se arrepender com a pregação do anjo, muitos vão se arrepender com 144 mil, e muitos também vão se arrepender e aceitar Jesus com as 2 testemunhas mártires, né, que nós vimos lá no capítulo 11, né? Mas não vai haver mais congregação, não vai haver um tempo de paz como nós temos hoje para buscar e para servir a Deus, né? Então esse sistema ele vai cair. Agora, a terceira voz, vamos lá, versículo 9. Terceira voz diz assim, ó. Seguiu-se a estes outro anjo, né? Só focando numa coisa que eu já falei, mas é bom falar de novo. A palavra anjo significa mensageiro, tá?
Então existe anjo de Deus, existe anjo humano, existe anjo do inferno, que são os demônios, né? Anjo é mensageiro, todo aquele que traz uma mensagem boa ou ruim, né? Mas esses anjos aqui são os anjos de Deus, né? Versículo 9, ó. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Olha isso, gente. Uma vez uns anos atrás, eu vi um pregador falando sobre a marca da besta, assim, desdenhando, né? Falando assim, que marca da besta é coisa nenhuma. Se quiser marcar, pode marcar aqui, não vai acontecer nada, que não sei o que, besteira, que não sei o que. Igreja, tá escrito aqui claramente. Qualquer pessoa que receber a marca da besta, que aceitar o governo do anticristo, né? Qualquer um. Não existe. Igreja, a fé, ela tem que ser baseada nas escrituras. Um pregador, e ninguém pode falar isso, né? Mas um pregador não pode falar um absurdo desse tamanho. Ah, pode colocar a marca aqui em mim, não vai acontecer nada. Não, gente, que absurdo, que falta de conhecimento. Receber a marca da besta no período da tribulação é a sujeição ao governo dele, né? É se sujeitar ao governo dele, e não é só receber uma marca, depois esconder ou retirar. Aquilo ali, gente, não é só no corpo, não. Aquilo ali vai direto na alma, e não tem como tirar mais, não. Aquilo ali é na alma. Aquilo ali não é só colocar... Nós falamos isso aqui, né, no estudo, acho que um estudo para trás, né, pode ser um chip, pode ser... Nós falamos, a gente não ficou especulando sobre o que isso vai ser. Porque isso também não importa para nós que estamos aqui hoje na Terra, porque a igreja não vai estar aqui nessa época aqui. Mas, igreja, não é só colocar aquela marca e depois remover ela. Aquilo ali vai ser uma marca na alma, aquilo ali vai mudar com a alma da pessoa, aquilo ali vai trazer aquela marca do anticristo, aquela marca da besta, vai trazer um endurecimento eterno. Hoje e sempre, né? Quando a pessoa insiste em viver muito no pecado, chega um ponto que ela não consegue se arrepender mais. Chega um ponto que a consciência da pessoa ela fica amortizada. A consciência fica amortizada, a pessoa não sente mais nada. E os grilhões espirituais, a Bíblia fala que existem grilhões espirituais, correntes infernais, que prendem a pessoa no pecado. Que quanto mais a pessoa fica pecando, aqueles grilhões vão ficando mais fortes. E chega uma hora que não dá mais para ser quebrado. Então não é simplesmente pecar e se arrepender, é a mesma coisa hoje. A pessoa fala, não vou servir a Deus hoje não, quando eu tiver mais velho eu vou, mais para frente eu vou. Irmão, a Bíblia fala que a pior coisa que tem é o pecado consciente. O pecado consciente, que a pessoa sabe que a coisa errada, ela faz, ela pratica, ela sente, ela vai. Chega uma hora que ela não consegue se arrepender mais, tá? Chega uma hora que mesmo com lágrimas, é a mesma coisa que Deus fala de Esaú, né? Quando Esaú vendeu a bênção lá pro irmão dele, para Jacó. A Bíblia diz que Esaú, ele buscou arrependimento com lágrimas, ele não conseguiu alcançar mais. Então não é assim, eu vou ficar pecando e depois eu volto para Deus, vou e volto, ele tá lá, irmão, chega uma hora que não dá mais para alcançar o arrependimento, tá? E a marca da besta aqui não é só pôr ela e tirar depois, não é isso. Vai vir um endurecimento espiritual eterno para aquela alma, para aquela pessoa, não tem mais como. Só que o homem gosta de brincar com as coisas, né? O homem gosta de fazer chacota, o homem gosta de brincar, o homem gosta de pensar que tudo é besteira, que tudo é bobagem. O homem, ele tem a falsa ilusão que ele está no controle de tudo, né? Que ele pode brincar com Deus ou brincar com as coisas do inferno também e achar que não vai dar nada para ele, né? O homem tem, infelizmente, o homem se deixa influenciar por isso, o homem acha que tem algum poder sobre alguma coisa, né? Porque sem Cristo e sem o poder do Espírito Santo, irmão, ninguém tem poder para nada, né? A força, inteligência, dinheiro, isso aí não vale de absolutamente nada. Vamos ler de novo aqui, o versículo 9, ó. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, que é o anticristo, e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Igreja, olha isso. Em toda a Bíblia, se você pegar uma chave bíblica, você pesquisar ira de Deus, cólera de Deus, você vai ver. Todos esses daqui beberão do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira.
e será atormentado com o fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, gente. Olha isso. Isso aqui fala sobre o tormento eterno do inferno e do lago de fogo, que é pior do que o inferno, que a gente vai ver lá em Apocalipse capítulo 20. A Bíblia diz que Deus ele tem um cálice da ira dele, da cólera dele. Esse cálice vai ser derramado sobre a terra, que a gente vai começar a ver sobre isso aqui no capítulo 16 de Apocalipse. Tá? Sobre as 7 taças que os anjos vão derramar sobre essa terra. Essa ira de Deus aqui não é uma ira que ele tem do nada, não é isso não. Não é uma ira que Deus tem do nada contra os pecadores, não. É uma coisa que vai se acumulando, As pessoas vão tendo um monte de oportunidade, assim hoje, assim sempre foi antes de nós, assim no nosso tempo hoje, mas quando a igreja foi tirada aqui no período da grande tribulação, o Senhor ele vai mandar as 2 testemunhas, vai mandar os 144 mil e por último vai mandar o anjo com o evangelho eterno para o último chamado de Deus ao povo do arrependimento. Mas ali muitos, bilhões e bilhões de pessoas não vão se arrepender, eles vão se voltar contra Cristo. Você vai ver isso aí comigo, acho que lá no capítulo 19, na Batalha do Armagedon. Na Batalha do Armagedon você vai ver que o anticristo vai reunir todas as nações do mundo e vão querer ir contra Jesus. Você vai entender isso aqui lá no capítulo 19 do livro de Apocalipse. Então, igreja, existe um cálice da ira de Deus que está prestes, nesse ponto que a gente está lendo, ele está prestes a ser derramado. Isso aqui foi uma visão do futuro que o apóstolo João teve. Então isso aqui está prestes a ser derramado. E essas pessoas serão atormentados, finalzinho do verso 10. Serão atormentados diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, tá? Serão atormentados na presença do Cordeiro. É mais um cumprimento de Deus, onde Deus Pai promete para o Deus Filho que vai esmagar diante dele, nos pés dele, todos os seus inimigos. Você tem que entender isso, tá? A Bíblia relata para nós, a gente vai ver isso no estudo do Espírito Santo, que a gente não pode fazer do Espírito Santo o nosso adversário. A gente tem que tomar maior cuidado para a gente não fazer do Espírito Santo o nosso adversário. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então a gente tem que atentar para isso, gente. O cristão verdadeiro, ele deveria estudar na Bíblia quem é o Espírito Santo, quem é Deus, quem é Jesus Cristo. Ele deveria estudar como viver com o Espírito Santo, com Jesus e com Deus Pai. A coisa não é bagunçada. Deus não é um mendigo emocional que fica toda hora esperando a gente, não, irmão. Não é assim que a coisa funciona, não. Eu vou sempre voltar para Deus, ele sempre vai estar lá para mim. Não é assim que a coisa funciona, não, gente. Não é de jeito nenhum. Existe a ira de Deus, existe o juízo de Deus, né? Tem uma palavra na Bíblia que fala a respeito do pecado voluntário, gente. A pessoa não pode ficar pecando porque quer toda hora, não, e achar que Deus vai estar lá para ela. Igreja, Jesus, ele não está desesperado por ninguém, gente. Você tem que entender isso. Ele não está desesperado por ninguém. Ele não está. Cuidado com esses pregadores aí. Jesus não está desesperado por ninguém, não. Ele não está. Ele não vai ficar no nosso pé, não. Ele não vai ficar atrás da gente, não, tá? Ficar pecando voluntariamente é fazer mal contra o Cordeiro. Isso traz a ira de Deus sobre as pessoas, tá? Então a gente tem que tomar um cuidado gigantesco com tudo isso, né? Vamos lá. Por isso que a gente tem que temer a Deus. A gente tem que temer o diabo, o demônio, não. A gente tem que temer a Deus, né? Versículo 11 diz assim, ó. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Olha isso. Quando eu ouvi esse pregador falando isso, pode colocar a marca aqui, isso é besteira, isso é bobagem. Eu falei, meu Deus do céu, que ignorância, Senhor. Eu vi aquilo ali, eu falei, meu Deus, mas que ignorância, meu pai, que ignorância. Como que eu posso falar que pode colocar a marca? Como? Se está explícito aqui, está claro aqui, está claro. Só que você sabe qual que é uma coisa terrível que acontece hoje? Sempre aconteceu, mas sabe qual é uma coisa terrível que acontece hoje? A maioria dos pregadores, quando eles vão pregar Apocalipse, sabe o que eles pregam? Só Apocalipse 3, se eu não me engano, a carta. A única coisa que eles sabem pregar é isso. Acho que é Apocalipse 3, versículo 14 em diante. Só sabe pregar isso. Carta à igreja na Odisseia. Carta à igreja na Odisseia. Quarta igreja. Só sabe pregar isso, só sabe ler isso.
Aí a maioria dos pregadores só sabe pregar isso. Carta, igreja de Laodiceia. Eis que não é quente nem morno, eis que não é quente nem frio, é morno, estou a ponto de vomitar-te da boca, lembre-te das suas primeiras obras. Só fica nisso, mais nada, e some dali, e vai embora dali. E não entende que esse sistema satânico aqui, ele já está no mundo hoje, ele já influencia hoje, ele já domina hoje. E muitos desses pregadores são influenciados pelo espírito do anticristo. Anticristo é anti-Jesus, é anti-palavra, é anti-palavra. Ah, eu já vi, um monte de pregador falou assim, não quero nem saber de Apocalipse, não prega essas coisas, quer saber dessas coisas, não, que não sei o quê, vamos pregar só vitória para o povo ser curado, receber bênção financeira. Gente, que loucura, nós estamos nos últimos dias, tá? Que loucura. Eu sempre falo isso nas igrejas onde a gente passa, eu sempre falo isso, não dependa do homem, não dependa do pastor, do padre, do papa, não dependa, você tem uma Bíblia nas suas mãos, não dependa do homem, né? E a Bíblia fala, né? Vamos ler de novo aqui, ó, versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso, falando do sofrimento eterno, né? Não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Igreja, ó, entenda uma coisa. Adorador da besta e da sua imagem é também hoje, e para todos aqueles que vivem no erro, todos aqueles que vivem em pecado, tá? Então você tem que entender isso. Todos aqueles que vivem distantes, afastados da obediência verdadeira a Deus, ó. Versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Aqui esse versículo 12 fala a respeito da perseverança dos salvos que vão estar vivendo nesse período aqui. Porque nesse período aqui está no final da grande tribulação aqui. Já está prestes a ser derramado o juízo de Deus sobre toda a terra, que vai acabar ali, e depois Jesus vai vir para reinar sobre essa terra aqui. Então aqui está no final. Então nesse ponto aqui vai ter muitas pessoas na terra que salvas, que aceitaram a Jesus, perseguidas, mortas, e que passarão coisas terríveis, terríveis, porque não terão a marca da besta, não terão direito a comprar, vender absolutamente nada, eles serão vendidos, entregues pela sua própria família, pelos seus próprios familiares. A gente vai falar isso aqui melhor no capítulo 18 e 17 do Apocalipse, que fala sobre a grande meretriz, né? Continuando aqui, gente, versículo 13. Verso 13 diz assim, a quarta voz. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados, quer dizer, felizes, os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que é o Espírito Santo, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Olha isso. Bem-aventurados, essa bem-aventurança é para todos aqueles que vão morrer salvos no Senhor na grande tribulação. Isso aqui não diz respeito à igreja. A igreja vai estar glorificada com Cristo nos céus, esperando o retorno dele para essa terra aqui. Isso aqui diz respeito aos salvos da grande tribulação. Aqueles que vão pagar, entre aspas, né? Aqueles que serão salvos e pagar. É lógico, quem pagou o preço da salvação é Jesus, mas todos os que serão salvos na grande tribulação, todos eles serão mortos, tá? Ninguém vai ter uma morte em paz, pacífica, ninguém. A gente vai abordar isso mais pra frente aqui no capítulo 17 e 18 aqui de Apocalipse. Então a Bíblia fala que felizes são os mortos, que diz que bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, de todos os sofrimentos que eles vão passar na grande tribulação. Pois as suas obras os acompanham. Porque daqui em diante, do versículo 14 em diante, só vai ser juízo derramado sobre essa terra. Então, mesmo dentre os salvos na grande tribulação, que vão passar por muitas fadigas, perseguições, angústias, dores, sofrimento, miséria, abandono, perseguição da família, da sociedade, de todo o sistema do anticristo. Imagina você na grande tribulação, uma pessoa que tem lá 4 pessoas, 5 pessoas na família dela, que mora dentro de casa, um deles não vai rejeitar a marca da besta, e todos os outros, porque a igreja... Quem receber a marca da besta, igreja, aquilo vai matar na alma qualquer tipo de amor ou sentimento bom que a pessoa tenha, tá? Vai matar completamente, completamente. Não vai existir mais amor nenhum, não vai existir mais nada. Eu não sei se você já
Você pega uma pessoa que ela é viciada em drogas, irmão, ela mata a mãe, mata o pai, mata o próprio filho, não sente nada. Isso hoje, que uma substância, né, no organismo, uma droga, um crack, cocaína, seja o que for, consegue matar. O álcool já consegue matar o sentimento da pessoa, já. O álcool já faz isso. Então, substâncias que o ser humano ingere consegue matar, tá? Mata a empatia, mata a paciência, mata amor, mata a paz, mata tudo. E a pessoa fica totalmente atormentada e mata os outros. Agora você imagina isso com a marca da besta. Imagina isso. Marca da besta vai ser muito pior do que qualquer crack, do que qualquer droga que a pessoa usa aí e mata a própria mãe, o próprio filho e não sente nada. Então você tem que entender isso, irmão. O ser humano não vai ter domínio, não. Quem adorar a besta e quer receber a sua marca não vai sentir mais nada de bom, absolutamente nada. Mãe vai entregar o filho, filho vai entregar o pai, irmão vai entregar irmão, um vai entregar o outro. Todos vão entregar por governo do anticristo e esses todos serão mortos por causa da fé deles em Jesus, tá? Não vai ter amor, não vai ter compaixão, não. Só vai ter um vinho mentiroso, né? Uma falsa alegria, né? O vinho da prostituição, como nós lemos aqui da grande Babilônia, da grande meretriz, que é o sistema do anticristo. Então esse vinho mentiroso, que não é o verdadeiro vinho, que é o Espírito Santo, mas esse vinho mentiroso vai dar uma falsa alegria e depois vai vir o ódio. Ó, a mesma coisa é hoje, tá? Todo mundo que quer viver nos pecados, ó, pecado sexual e pecado de substância, droga e cachaça, tudo isso aí traz uma falsa alegria. Mas você sabe o que vem depois? Ódio e raiva, tá? Ódio, raiva e morte emocional e espiritual pesada, tá? Morte, todo pecado sexual, prostituição sexual e pecado de vício, de toxina no corpo, tudo isso no começo traz um prazer, uma falsa alegria, mas depois vem ódio, raiva, ira, morte e um fundo de poço, né, emocional e espiritual, tá? Tudo isso aí vem depois. Aí vem aquela alegriazinha lá de alguma coisa que tá bebendo, que tá usando, que tá se envolvendo com os outros, mas depois, meu irmão, é só ódio e raiva, tá? Porque aquilo ali arrebenta com a alma, aquilo ali acaba com tudo. Agora a marca da besta vai ser muito superior a tudo isso, muito superior, tá? Mães vão entregar filhos sem sentir absolutamente nada pra morte. Porque sabe que se ficar com aquele filho lá que rejeita a marca da besta, eles também vão perder, eles não vão ter direito a nada. As pessoas vão dar total valor à vida delas aqui nessa terra, a esse sistema mentiroso, essa falsa paz que esse cavaleiro branco aqui do Apocalipse, como nós vimos lá no primeiro selo, que é o anticristo, que ele vai trazer para essa terra, tá? Um falso sistema de alegria, né, de prazer no mundo todo, como a gente vai ver no capítulo 17 e 18, tá? Então, por isso que Jesus falou que bem-aventurados eles são que descansaram das suas fadigas, porque as suas obras o acompanham, né? Deus é fiel com eles, com os mortos da grande tribulação, eles receberão um galardão deles também, né? Agora, versículo 14. Apocalipse 14, 14. Tem um subtítulo que fala assim, a ceifa. Olha aqui, versículo 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Igreja, olha isso. Sabe quem é esse daqui? Esse daqui é o próprio Senhor Jesus. Esse daqui é a ceifa. Nesse ponto aqui o apóstolo João, ele olhou para o céu e ele viu ali o Senhor Jesus Cristo, do verso 14, né? Vamos ler de novo. Olhei e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, esse é o Senhor Jesus, e na mão uma foice afiada. Olha, nesse ponto da grande tribulação, depois do último chamamento de Deus para arrependimento que a humanidade vai desprezar, o anjo pregando o evangelho eterno. Depois disso, tem esse período, essas partes que eu li com você aqui, que vem essa bem-aventurança para todos os salvos que vão estar descansando. Agora, nesse ponto, o Senhor Jesus ele aparece numa nuvem, com uma coroa de ouro sobre a cabeça dele e uma foice afiada na mão. A foice, igreja, representa um juízo, representa juízo. Foice é para colheita, representa juízo, ágil, imortal e rápido, né? Juízo ágil e rápido, aonde você vai ver a matança que o Senhor Jesus Cristo vai fazer com essa foice. Igreja, é muito importante
você estudar na Bíblia quem é Jesus Cristo. Jesus para nós hoje, para a humanidade hoje, ele é um cordeiro para nós. Ele é um cordeiro. Ele tem que ser um cordeiro íntimo, ele tem que ser de dentro de casa, ele tem que estar dentro do seu coração, ele tem que fazer parte da sua vida. Mas quem rejeita a graça do Senhor Jesus recebe o juízo dele, recebe o juízo do Deus Pai. O Senhor Jesus, quando ele vier aqui nessa terra aqui, ele não vai vir mais como um cordeiro, agora ele vai vir como um ladrão. A Bíblia está escrito isso, tá? Sem misericórdia, não vai ter misericórdia. As pessoas ficam falando assim, eu quero... Só Deus pode me julgar. Igreja, Deus não quer julgar ninguém. A gente vai ver isso no juízo de Deus, lá no capítulo 20. Deus não quer julgar. O Senhor Jesus, ele apareceu aqui com uma foice para fazer um juízo ágil e devastador, né? Para devastar. Ele vai ajuntar os povos do mundo aqui para a matança do dia da ira de Deus, tá? Pesquisa na sua Bíblia, joga no Google lá, dia da ira de Deus. Você vai ver o tanto de passagem que tem na Bíblia esse dia, que é esse tempo aqui no final da grande tribulação, né? Versículo 15, ó. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz, para que aquele que se achava sentado sobre a nuvem, para que aquele que se achava sentado sobre a nuvem, dizendo, né? Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Igreja, o Senhor Jesus Cristo aqui, nesse período aqui, ele vai ajuntar todas as nações. Para quê? Para serem julgadas. O anjo vai declarar o Senhor Jesus como um mensageiro da voz de Deus. Passa a sua ceifa, né? Vamos ler o verso 15, ó. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para que aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. A seara da terra já amadureceu, todos os últimos frutos o Senhor já vai ter levado com ele, que vai ser na última pregação do anjo. Agora, aqueles que ficaram, eles serão juntados para serem julgados, para serem jogados no lagar da ira de Deus, né? Então, o Senhor Jesus, no verso 16, e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Aqui todo o povo descrente vai ser reunido pelo Senhor Jesus para serem julgados, todos eles. Imagina, igreja, eu falo isso com o povo lá, na Bíblia, o Senhor Jesus, ele tem, se eu não me engano, ele tem 4 ferramentas, o Senhor Jesus. Ele tem o machado, ele tem a pá, ele tem a foice e ele tem a tesoura. Você encontra o Senhor Jesus com essas 4 ferramentas, tá? Se você ler a partir de Mateus. O Senhor Jesus, ele tem uma pá. O próprio João Batista falou isso dele, né? Que o Senhor Jesus, ele vem com uma pá na sua mão, ele vai juntar, ele vai recolher no celeiro dele o trigo, tá? E ele vai ajuntar com a pá toda a palha para jogar num fogo inextinguível, um fogo que nunca vai se acabar, que é o lago de fogo eterno. Então você encontra isso na Bíblia. Depois você pesquisa, Jesus tem uma pá na mão. O Senhor Jesus, ele também tem um machado. Ele diz, né, que o machado está posto ao pé da planta, ao pé da árvore. E ele é quem cuida da seara de Deus. E ele disse que toda a árvore que não der fruto, ele corta. Ele corta. Ele tem uma palavra que fala sobre isso, tá? Você pode pesquisar também, o Senhor Jesus com o machado na mão. Ele tem um machado que ele corta a árvore. A árvore são as pessoas e são lançadas fora no lago de fogo, no inferno para sempre. E o Senhor Jesus aqui em Apocalipse, ele tem uma foice. E essa foice dele é para juntar o cereal, assim como um homem que trabalhava na terra passa aquela foice, né, rápido, né, cortando, ceifando tudo. Assim o Senhor Jesus também vai fazer com a sua foice. Então esses 3 instrumentos, tá? Você encontra isso na Bíblia, tá? Esses estão com Jesus. Esses 3 instrumentos, a pá, o machado e a foice, é tudo para juízo. Tudo para juízo. E as pessoas ainda ficam falando, só Deus pode me julgar. Quando a gente chegar em Apocalipse capítulo 20, que a gente vai ver o juízo do trono branco, aí a gente vai entrar fundo na questão do juízo.
Jesus veio para te salvar, ele veio para salvar a gente. Salvar do quê? Do inferno? Não. Jesus não veio salvar ninguém do inferno, ele veio salvar a gente de ser julgado por Deus. Salvação é do juízo. O inferno é de quem já está condenado. O justo, igreja, uma das obras de Cristo na cruz é da justificação. Sermos justificados. Porque o Senhor Jesus lá naquela cruz, ele também foi julgado por nós. Por isso que Deus virou as costas para ele lá. Para que a gente não tivesse as costas de Deus para nós eternamente. Por isso que Jesus também é o nosso redentor, né? A palavra redentor vem de render, quer dizer, assumir o lugar do outro. Ou seja, Jesus era o nosso redentor, quer dizer, ele foi julgado para que a gente não precisasse ser julgado. Ele não quer julgar. Quando a gente chegar em Apocalipse 20, eu vou mostrar para você um monte de passagem na Bíblia que fala sobre juízo, tá? Mas não queira ser julgado por Deus. A primeira mensagem de João Batista e de Jesus é arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, igreja, Jesus tem esses 3 instrumentos, pá, machado e foice, que se encontra na Bíblia. E ele tem um 4º instrumento, que é a tesoura. Desses 4 instrumentos, a gente tem que fugir da pá, a gente tem que ser salvo do machado e da foice. E a gente tem que querer para nós o quê? A tesoura. O que Jesus faz com a tesoura? Ele poda. Podar não é cortar e jogar fora. Podar, ele usa a tesoura dele para podar aquele que dá fruto, para que produza mais fruto ainda. Então nós temos que querer a tesoura de Cristo. A tesoura de Cristo é a poda que ele faz em nós, nos aperfeiçoando, nos amadurecendo, tirando as coisas ruins de nós. Mas ele só faz isso de quem dá fruto. Quem dá fruto, ele limpa, como está lá em João, né, 15, se eu não me engano, né, a videira e os ramos. Né, quem dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda, tá? Então, igreja, o certo é cada cristão examinar na Bíblia quem é Jesus. Só que existe a potestade. O que a potestade faz? A potestade luta contra a igreja. E o trabalho da potestade é cegar o entendimento. Ela cega o entendimento para que a pessoa não entenda nada. E ela rouba a herança. Ela vai roubando toda a herança espiritual do crente. Rouba tudo. Porque cega o entendimento da pessoa. Por isso que Jesus falou lá em Apocalipse capítulo 3, lembra? Aconselho-te que de mim compres o colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. A gente tem que ter um colírio que o Senhor Jesus tem para vender, para nós ungirmos os nossos olhos. E essa é a unção da palavra, é um preço que tem que pagar para eu ter a unção da palavra, a obediência, a dedicação, a prática, matar a velha criatura, matar a si mesmo. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada, gente. E para a gente matar a nossa velha criatura, você tem que pegar essa espada, você tem que enfiá-la em você. Isso vai causar dor. Isso é matar o velho eu, isso é obediência a Cristo verdadeiramente, tá? Então estuda sobre isso, os 4 instrumentos de Jesus, estuda para você ver, tá? Tenha essa compreensão, tá? Tudo que o diabo quer é que você pense que Jesus é bonzinho. Tudo que o diabo quer é isso, que você pense que ele é bonzinho. O que é bonzinho? Bonzinho é uma pessoa que suporta tudo, uma pessoa que tolera tudo, isso é mentira. Jesus Cristo não é bonzinho, ele é bom. Ou seja, ele é bom na medida certa. Ninguém pode jogar a obra dele no lixo, na lama, ou pensar que pode ir e voltar a hora que quer. Porque essa pessoa pode chegar uma hora que ela vai encontrar com a pá de Jesus. Ela vai ser juntada por ele, jogada no fogo inextinguível. Ou ela vai se encontrar com o machado de Cristo que vai cortar ela para sempre da presença de Deus. A pessoa vai mergulhar numa negridão na alma, de dureza, ódio contra Deus e revolta. Já era, ela vai ser arrancada. E o próprio Jesus tem esse machado na mão. E nesse final de tudo aqui, ele vai usar a foice dele. A foice é fiada para juntar todos os povos para a ira de Deus, tá? Vamos lá, vamos ler ainda o versículo 16, ó. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Verso 17. Eu acho que a gente termina por aqui. A vindima, né? Verso 17 diz assim, ó. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Olha isso.
Após o Senhor Jesus com a sua foice, verá outro anjo com uma foice, e depois verá outro anjo que tem autoridade sobre o fogo. E esse anjo que tem autoridade sobre o fogo, ele vai dizer para esse anjo que está com a foice, ele vai dizer para ele assim, no finalzinho do verso 18, ó, na metade, aliás, do verso 18, toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Igreja, aqui a Bíblia fala para esse anjo, ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Quer dizer, já está pronta a época de passar a vindima, de passar recolhendo e jogando tudo no fogo da ira de Deus, que você vai ver aqui daqui a pouco. Existe a videira da terra. Você lembra lá de João, capítulo 15? Você lembra o que o Senhor Jesus fala sobre ele? Não sei se você se lembra. Rapidinho, ó, eu só vou abrir, né? Mas nem precisava, mas só vou abrir. João 15, a videira verdadeira. Só o versículo 1. Olha o versículo 1. Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Olha isso. Jesus, ele fala assim: eu sou a videira verdadeira. Se ele é, se não é a maneira de falar, mas se Jesus é a videira verdadeira, significa que tem uma videira o quê? Tem uma videira falsa. Jesus é a videira verdadeira e existe a videira falsa, que é a videira da terra. A videira da terra são aquelas pessoas que baseiam a vida dela na vida mundana, na terra, que confiam em si mesmo e, consequentemente, são influenciadas pelo mal e, nesse período aqui, pela besta e pelo anticristo e pelo falso profeta. Mas isso aqui já acontece desde o início. Videira da terra. Videira da terra são aqueles que não têm raízes em Deus. Não têm raízes em Deus. As raízes dessas pessoas estão na terra, na vida mundana. Na vida, não só vida pecaminosa, mas vida separada de Deus, sem temor a Deus verdadeiramente. Videira da terra. É aquele que baseia a sua vida na sua força, no seu dinheiro, no seu trabalho, na sua bondade, nas suas boas atitudes com o próximo. Tudo isso é a videira da terra, tá? Então existe a videira da terra e Jesus, ele é a videira verdadeira. Videira da terra é basear a sua vida no seu próprio esforço, é viver pela sua própria justiça. É achar porque você é trabalhador, porque você dá cesta básica para alguém, que Deus vai ser com você. Tudo isso é a videira da terra. Tem uma palavra na Bíblia que Deus fala assim, que Deus, ele nos desarraigou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tá? Você encontra essa palavra no Novo Testamento. Deus nos desarraigou do império das trevas, quer dizer, ele nos tirou com todas as raízes, ele nos desarraigou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus, que é a palavra de Deus. Nós fomos em Cristo, nós somos desarraigados, quer dizer, nós somos arrancados com raízes e tudo e plantados no reino de Deus. Então você tem que ver hoje aonde estão as suas raízes, a raiz da tua alma, o que alimenta a tua alma, o que alimenta o teu coração. Será que esse sistema rebelde do diabo que tem fora aí, que leva as pessoas a uma falsa sensação de bem-estar, uma falsa religiosidade, uma vida religiosa no pior sentido dessa palavra? Então a gente tem que tomar cuidado com a videira da terra. A videira da terra sobrecarrega as pessoas, faz com que as pessoas confiem na sua própria justiça, né? Eu sou trabalhador, sou uma pessoa boa, irmão. Isso aí não leva ninguém para o céu não, igreja. Ser trabalhador, ser pessoa boa, não fazer mal para ninguém, não atrapalhar os outros, não ter vício nenhum, isso é obrigação de todo ser humano, tá? Às vezes o pessoal fala assim, eu sou trabalhador, não faço mal para ninguém, eu parei de usar droga, parei com um monte de coisa. As pessoas pensam que elas têm algum ponto com Deus quando elas fazem isso. Ou a pessoa que parou de atrapalhar a vida dos outros, se tornou uma pessoa trabalhadora, ajuda o próximo, não tem vício nenhum, essa pessoa não fez nada para Deus, gente. Não fez nada, ela só fez para ela mesma. Ela só fez o mínimo que Deus pede de cada ser humano. Porque cada ser humano, o mínimo é esse, é não atrapalhar a vida dos outros, é ser esforçado na vida, não ter vício, porque quem tem vício arrebenta consigo mesmo e arrebenta com a família também, tá? Então tudo isso é obrigação do ser humano. Só que o ser humano acha que ele tem muito ponto com Deus. De vez em quando eu atendo umas pessoas, faz tempo que eu não atendo ninguém assim, mas às vezes eu já atendi pessoas que chegaram assim pra mim já. Eu não entendo, eu larguei vício, eu larguei as coisas erradas, parei de atrapalhar a vida dos outros, por que Deus me ouve, por que Ele não me atende? Eu olho pra cá, aí eu falo pra essas pessoas, eu falo, fulano, você parou com tudo isso? Aí eu falo pra ela assim, você sabe onde que você chegou?
Porque a pessoa pensa que ela ganhou muito ponto, né? Parou de ser bandido, parou de ter vício, largou as coisas erradas, parou, se tornou trabalhador. A pessoa pensa que ela tá arrebentando. Aí eu explico para ela assim, ó, você chegou no zero. No zero. E no zero ninguém consegue nada com Deus, tá? Você chegou no zero. Aí a pessoa regala o olhão, porque ela pensa, porque ela largou o vício, porque ela parou de atrapalhar a vida dos outros, porque ela ajuda os outros, porque ela é trabalhadora, ela pensa que ela tem ponto com Deus. Não, e isso é chegar no zero. No zero ninguém consegue nada. Antes de Jesus Cristo vir para a Terra, gente, já tinha gente trabalhadora, já tinha gente que não tinha vício, já tinha gente que não atrapalhava os outros, e já tinha gente que ajudava os outros. Isso é a justiça própria do homem, a justiça própria não salva ninguém. O que salva é a justiça do reino, é a justiça do Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que a pessoa chega no zero, que ela se arrepende de tudo, isso é chegar no zero. Aí a pessoa vai começar a se tornar uma pessoa espiritual. Aí ela vai conseguir começar a conhecer a Deus, se ela se envolver com o Espírito Santo de verdade. Mas infelizmente uma boa parte ainda fica cega espiritualmente. Fica aquela vida acomodada. Ah, eu acredito muito em Deus, tenho muita fé em Deus. Mas isso aí não adianta nada. Acreditar em Deus é acreditar naquilo que Ele fala. E aquilo que Ele fala é a palavra. E acreditar em Deus é ser transformado pela palavra, gente. Não é só acreditar em Deus e fazer o que a Bíblia condena. O que adianta? Eu falar que eu tenho fé em Deus e praticar aquilo que a Bíblia condena? E não buscar ter um coração novo, ter um espírito novo, ser me deixado levado pelo esse sistema maligno que tem nesse mundo aí. Então a igreja tem que tomar cuidado com tudo isso. Aqui é a videira da terra. Videira da terra. A videira da terra vai ser lançada no lago de fogo, tá? Ser lançada no inferno. Versículo 19, ó. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Olha isso. O anjo passou a sua foice, vai passar a foice dele, vai vindimar, vai pegar toda a videira da terra, que são bilhões e bilhões de pessoas. Bilhões e bilhões de pessoas que são chamadas de videira da terra. Pessoas que nunca nasceram do Espírito, que nunca nasceram de Deus, que ficaram apegadas a essa vida na terra aqui, e para não sofrerem, receberam a marca da besta. Receberam a marca do anticristo, para não sofrerem, porque não queriam passar por aperto. A mesma coisa hoje, gente. Mesma coisa hoje sempre. Mesma coisa. Ser cristão é ser salvo, é pagar preço, gente. É renúncia, é abrir mão de coisas. É em muitos momentos na vida sofrer e padecer por causa de Cristo, é pagar preço. Videira da terra são aqueles que fazem de tudo para poder se dar bem na vida. Mentem, enganam, odeiam, se viciam, e sabe, fazem de tudo. Matam, roubam, enganam, trapaceiam, inveja, ira, malícia, de tudo. Todo tipo de sentimento entra no coração da pessoa. Por quê? Porque ela está ligada na videira da terra. Ela quer sobreviver aqui a todo custo. Ela quer enganar. Ela não liga para a obediência. Ela não se importa com Deus. Ela ainda tem um coração enganoso, né? Depois o coração dela ainda enganoso fala, Deus não se preocupa que senão você acredita muito em Deus. E a pessoa vai vivendo na justiça própria dela. Então, ó, tudo isso, vamos ler de novo aqui o verso 19, ó. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Olha isso. Final da grande tribulação. Bilhões de pessoas serão jogadas no lagar da cólera de Deus. Lagar é onde se pisa uvas. Todas essas pessoas, elas serão pisadas pelo Cordeiro, esmagadas pelo Cordeiro. Lagar da cólera de Deus, da ira de Deus, o dia do Senhor. Dia do Senhor é dia de ira, é dia de indignação. Ser salvo é ser salvo da ira de Deus, ser salvo da indignação de Deus. Eu li com vocês aqui que as pessoas, eu li com vocês no versículo 10, ó, olha o verso 10 de Apocalipse, ó. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Lagar da cólera de Deus, todos serão atormentados na presença do Cordeiro. Tem uma palavra que eu prego na igreja, falando sobre o dia da morte, quando a pessoa morre. Quem morre sem Jesus, a Bíblia diz que Jesus, aqui em Apocalipse, Jesus ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim.
Todas as pessoas que morrem sem Cristo Jesus está ali na hora da alma sair do corpo dela. Jesus está lá, presente. Ali ele dá ordem aos verdugos, naquele momento, para levar aquelas almas para pagar uma dívida impagável no inferno para sempre. Como tem essa palavra na Bíblia. Aqui também fala, aqui em Apocalipse 14:10, que todas as pessoas que receberam a marca da besta serão atormentadas na presença dos anjos e na presença do Cordeiro. Todas as almas, antes de sair do corpo, saindo do corpo delas, Jesus Cristo está ali. E vêm os verdugos, que são os demônios, e pegam aquela alma e levam ela para o inferno na presença do Senhor Jesus, porque ele é o princípio, ele é o fim. Ali ele é o fim. A pessoa rejeitou ele para sempre. Ele está ali como uma fiel testemunha, onde aquela pessoa é lançada para sempre no inferno. E depois todas as almas que estão no inferno hoje, que é uma prisão, elas vão sair de lá para elas serem julgadas pelo próprio Deus. Lá em Apocalipse capítulo 20, acho que o verso 11 em diante, que a gente vai chegar lá ainda depois. Então a gente tem que entender isso, gente. A Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Existe o lagar da cólera de Deus, da ira de Deus, que infelizmente toda pessoa que morre sem Cristo, aquelas almas já começam a receber ali a ira de Deus e a ira do Cordeiro também, tá? Isso aqui é muito sério, muito sério. Versículo 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Igreja, olha isso. Eu vou me aprofundar nesse versículo 20 com você, quando eu chegar com você lá no capítulo 19 de Apocalipse, que a Bíblia fala sobre a batalha do Armagedon. Aí eu vou ler com você em Zacarias, na Bíblia, eu vou ler com você várias passagens que falam sobre a batalha do Armagedon, tá? Mas você pode ler, eu dou um conselho para você, ó, vai lendo também o livro de Zacarias, leia. Leia o livro de Zacarias todo, ou leia o capítulo 14, tem vários capítulo 10 também, muito forte. Capítulo 14, ele fala sobre isso daqui, ó. A cólera de Deus, onde o Senhor Deus, o Senhor Jesus vai pisar a igreja. A Bíblia fala sobre a extensão de 600 estádios, e a Bíblia diz que o sangue das pessoas vai chegar até a altura do freio dos cavalos, que dá cerca de 1,20 m. A Bíblia fala exatamente, eu vou ver isso com você claramente lá em Apocalipse 19, está na batalha do Armagedon, onde Satanás, o anticristo, vai reunir todos os povos do mundo, vai reuni-los, e essa palavra que vai se cumprir. Jesus vai esmagar no lagar da cólera de Deus. Lagar é onde se pisava uvas, e é onde as pessoas serão pisadas, serão mortas pelo Senhor Jesus Cristo, tá? E a Bíblia diz que daquela distância que a gente vai ver, né, que vai ser tantos quilômetros por quilômetro, que eu vou ver isso com você lá em Apocalipse 19, a Bíblia diz que a matança vai ser tão grande, de bilhões e bilhões de pessoas, que naquela distância de quilômetros, né, retangular de quilômetros que a gente vai ver em Apocalipse 19, a Bíblia diz que vão ser tantas pessoas mortas que o sangue vai dar até na altura do freio de cavalos, uma distância de quilômetros, retangular, quilômetros no quadrado, e o sangue vai chegar até a altura mais ou menos de 1,20 m de sangue. Tantas pessoas, bilhões, receberão a ira de Deus aqui nessa terra, porque vão passar pela grande tribulação, depois de todos os tormentos aqui. Aí eles vão se reunir, porque esse versículo 20 aqui, ele se concretiza lá no capítulo 19, que é onde fala sobre a batalha do Armagedon, e a gente vai chegar lá nesse ponto. Eu vou terminar por aqui hoje com vocês, tá? No próximo estudo, na segunda-feira, a gente vai entrar fundo aqui sobre os últimos flagelos, onde Deus vai derramar 7 taças sobre essa terra, onde o juízo de Deus vai ser derramado sobre todos os ímpios no final da grande tribulação. Igreja, fica esse alerta para você, gente. Procura conhecer Jesus, procura conhecer a Deus, procura conhecer o Espírito Santo. Deus é bom, mas Ele é juízo, Ele é justiça. Ele não pode negar-se a si mesmo. Se Deus não manifestar justiça, Ele vai estar negando a si mesmo. Se Deus não manifestar juízo, Ele vai estar negando a si mesmo. E o juízo de Deus, ele é eterno. O juízo de Deus, ele não tem misericórdia. Por isso que o Senhor Jesus veio e morreu naquela cruz. E por isso que a salvação é pregada hoje, para que as pessoas se arrependam, para que elas não sejam julgadas por Deus. Para que elas não conheçam a ira do Cordeiro.
para que elas não conheçam desprezo do Deus Pai, como Jesus conheceu lá naquela cruz. Então procura conhecer a obra de Cristo, gente. Não deixa o diabo ficar te enganando, não deixa a potestade ficar te enganando, não, gente. Falando para você que você pode tudo, que toda hora Deus vai estar lá de braços abertos. Não vai nessa, não. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir se arrepender mais. Vai chegar uma hora que você não vai sentir mais nada, amor, fé, você não vai sentir mais nada. Você vai ver pior do que um bicho, pior do que um animal. Você não vai sentir mais nada de bom. Porque a consciência, como Paulo falou para Timóteo, né, mantenha boa consciência. A consciência, de tanto que a consciência fica sendo atingida, chega uma hora que a consciência não sente mais nada, tá? A consciência, os médicos explicam que a consciência fica na parte frontal aqui do nosso cérebro. A consciência é um limitador que Deus deu para todos nós. Só que quando a pessoa fica passando por cima da consciência dela, chega uma hora que a consciência da pessoa fica amortizada, ou seja, a pessoa não sente mais nada. A consciência é um limitador. A pessoa vai fazer uma coisa errada, a consciência pesa, opa, não vai, não faz, não fala, não peca, não vai. Aí a pessoa vai, passa por cima da consciência, ela vai ferindo a consciência, ferindo a consciência. Chega uma hora que a consciência morre, a pessoa não sente mais nada. A medicina explica o seguinte, que quando a pessoa ela fica alcoolizada e também drogada, mas quando a pessoa fica alcoolizada, a consciência fica amortecida, tá? Sabe o que isso quer dizer? A pessoa perde os limites. Você pode ver, ó, tem gente que ela gosta de tomar as cachaça, tem gente que quando não bebe, ela não fala com ninguém. Ninguém, meu Deus do céu. Agora, quando a pessoa ela bebe, ela sai falando com todo mundo. Fala que, meu Deus do céu. Tem gente que quando não bebe, ela é assim. Ela é calma, que só é tranquila, mas se bebe, fica numa ira, fica num monte de coisa. Ela muda completamente, porque ela faz coisas que quando ela tá sã, ela não tem coragem de fazer. Por quê? Porque o álcool, como as drogas, amortecem a consciência que fica na frente do nosso cérebro. Ou seja, a pessoa bebeu, a consciência fica amortizada, pronto, aí já era. Aí a pessoa perde os limites, ela faz qualquer coisa. Ela faz coisas que se ela tivesse sem beber, ela não faria. Se ela tivesse sem usar droga, ela não faria. Só que de tanto beber, arrebentar, usar droga, e não é só quem bebe e usa droga não, tá, gente? Até a pessoa que não bebe e não usa droga, se ela ficar endurecendo o coração e ficar pecando na maldade, na ruindade, na sem vergonhice, chega uma hora, irmão, que a consciência também morre, tá? A pessoa perde o limitador que Deus colocou, tá? Aí a pessoa já era. Aí a pessoa não tem limite para mais nada, Então, gente, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Examine essas coisas, estuda na Bíblia a respeito de consciência. Não mate a sua consciência, pelo contrário, fortaleça ela em Cristo cada vez mais, tá? Conheça quem é Deus, quem é Jesus Cristo, tá bom? Guarda isso no coração de vocês, em nome de Jesus, tá? Vamos ficar por aqui por hoje, amanhã é domingo. Procure estar em alguma igreja, né, da sua preferência, onde Deus quer levar você. Procure estar numa igreja em nome de Jesus e vá adorar e buscar Deus, tá bom? Deus abençoe a todos que ficaram conosco até agora, né? Seu Júlio, Dona Maria dos Anjos, seu José, que também deve estar junto. Dona Jô Silva, quem mais aqui? Dona Francisca Nascimento ali do Bom Filhole conosco, né? Jeane do Maia, Dona Cléo. Dona Cléo, a senhora falou que vai visitar a gente ali, tá? Estamos aguardando a senhora, viu? Deus abençoe a todos mais, Dona Glória, Dona Naildes e quem mais estiver aí conosco, tá? Fiquem com Deus, guarde essa palavra no coração de vocês e fiquem só com a palavra. Tudo que o homem falar, vá para a Bíblia para ver se está de acordo com a palavra de Deus, tá? Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, tá? Fiquem na paz e uma boa noite, bom descanso. Em nome de Jesus. Deus abençoe.